O cenário era o seguinte: 1946. A Segunda Guerra tinha acabado, a Europa estava praticamente em ruínas e duas nações despontavam como potências mundiais: Estados Unidos e União Soviética. E durante mais de 40 anos essas duas potências se enfrentaram numa guerra sangrenta e ideológica. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogalizando a História, e hoje a gente vai te contar sobre a Guerra Fria. Antes da gente começar, tu podia já aproveitar e se inscrever no nosso canal e também procurar a gente nas redes sociais. A gente posta no Instagram conteúdo sobre história todos os dias e aqui no YouTube toda terça e quinta-feira tem conteúdo maneiro pra ti. Confere a gente também no Spotify ou em outra plataforma de áudio que tu use para tu conferir o nosso podcast. Caso tu queira participar da nossa campanha de financiamento coletivo, pode assinar um plano nosso ali no PicPay ou então fazer uma doação pra gente através do nosso Pix. Qualquer valor é muito bem-vindo. A chave tá aqui na descrição do vídeo. É difícil chegar em um número, mas acredita-se que 55 milhões de pessoas morreram em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Esse número não é brincadeira não. Então logo que ela termina, se traça um plano para que nunca mais aconteça uma guerra que nem aquela. Um dos primeiros passos foi uma conferência na cidade alemã de Potsdam, onde os aliados se reuniram para decidir o que é que eles iam fazer com a Alemanha e com outros territórios conquistados. Foi um evento importante e líderes das grandes nações aliadas estavam lá. Joseph Stalin da União Soviética estava lá, Harry Truman dos Estados Unidos também estava lá, e Winston Churchill do Reino Unido também estava lá. Mas no meio tempo em que o evento aconteceu, ele perdeu a eleição e é substituído pelo Clement Attlee. E a decisão tomada é que a Alemanha seria dividida. Reino Unido, França e principalmente os Estados Unidos ficariam de olho na Alemanha Ocidental, enquanto a União Soviética ficaria de olho na Alemanha Oriental. Esse pedaço soviético era um pouquinho menor, mas dentro dele ficava a cidade de Berlim, capital alemã. E aí entra um ponto bem delicado, porque Berlim também foi dividida entre os aliados. Então, dentro do pedaço alemão, que estava sendo cuidado pela União Soviética, tinha um pedacinho alemão que estava sendo cuidado pelos Estados Unidos. Mas tudo bem, a indústria bélica alemã tinha sido fechada, criminosos de guerra estavam sendo perseguidos e julgados e tudo aquilo que envolvia o nazismo estava chegando ao fim. Em 1945, ano do fim da guerra, é criada a ONU, Organização das Nações Unidas, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacional. E um dos principais eventos que envolveu a criação da ONU foi a Conferência de São Francisco, onde representantes de mais de 50 países puderam ouvir o presidente Harry Truman dizer a seguinte frase: "Se nós não queremos morrer juntos na guerra, devemos aprender a viver em paz." Uma série de julgamentos contra criminosos de guerra começou, sendo os mais famosos deles aqueles que aconteceram na cidade alemã de Nuremberg. Mas quem estava sendo julgado? O que caracteriza um crime de guerra? Veja bem, em 1943, o Stalin, o Churchill e o Roosevelt, presidente americano da época, assinaram a Declaração de Moscou, que dizia que depois do armistício, os alemães que tivessem cometido uma atrocidade em um país específico seria enviado para esse país e julgado conforme a lei de lá. Mas se o cara tivesse cometido uma atrocidade tão grande que não dava para associar a um país só, ele seria julgado conforme as decisões dos países aliados. Aí, em 1945, é assinada a Carta de Londres, criando o Tribunal Militar Internacional, que ia acontecer em Nuremberg e julgaria esses casos. Dentre vários outros crimes de guerra, a gente pode citar o descumprimento de acordos internacionais, tortura de civis ou prisioneiros, assassinato, escravização ou perseguição baseada em nacionalidade, cor de pele, religião ou convicções políticas. Ou seja, tudo aquilo que o nazismo fez. E é importante a gente lembrar que os três principais nomes do nazismo, Hitler, Himmler e Goebbels, nunca foram julgados, porque eles cometeram suicídio antes do fim da guerra. Até há quem diga que Hitler conseguiu escapar, mas a gente já falou sobre isso nesse vídeo bem aqui. O fato é que houve condenações à morte, prisão perpétua e uma galera que passou mais de uma década na prisão. Os julgamentos de Nuremberg simbolizaram o fim do nazismo. E é importante saber que outros países, como o Japão, também organizaram seus tribunais e também condenaram criminosos de guerra. Os aliados estavam fazendo tudo certinho, mas a vida nem sempre é um morango. E os caras começaram a se desentender. Os soviéticos não cumpriram a promessa de deixar o território iraniano e ainda haviam prisioneiros que serviam ao eixo que estava em território soviético. E a União Soviética não dava detalhes de o que eles estavam fazendo por lá. E aí você levantou a dúvida? Por que a União Soviética está mantendo cientistas nazistas em seu território? Deu a entender que o Stalin não estava muito interessado na libertação desses caras.
Também se achou estranho que a União Soviética continuava demonstrando um forte poderio militar, e os caras começaram a praticar uma expansão do socialismo para praticamente todos os países da Europa Oriental, incluindo a Alemanha Oriental. Já os americanos estavam fazendo planos de incentivo à indústria na Alemanha Ocidental, e talvez o maior exemplo disso seja a Volkswagen, que começou a ficar famosa no mundo inteiro. Em contrapartida, a União Soviética não conseguiu desenvolver planos de ajuda econômica de imediato e ainda impedia as pessoas de deixar a Alemanha Oriental. Se tornou nítida a forte diferença no modo de agir das duas nações e as relações amigáveis começaram a ruir. Foi nesse contexto, em 1946, que Winston Churchill faz o seu famoso discurso. De Estetino do Báltico até Trieste no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Uma referência clara à divisão política que a Europa estava começando a enfrentar e ainda iria enfrentar por mais de 40 anos. Depois de libertar muitos países das mãos dos nazistas, a União Soviética até garantiu que esses países tivessem eleições, mas elas estavam longe de ser democráticas. E a instabilidade política causada pela guerra foi uma situação bem difícil de lidar. A Grécia enfrentou uma violenta guerra civil e em vários países do leste europeu, governos socialistas foram implementados. Polônia, Bulgária, Albânia, Romênia, Hungria e Iugoslávia, todos agora eram países socialistas. A Iugoslávia é até um caso à parte, porque apesar de se identificar com a política socialista, ela não participou no grupo do Zap dos países do leste europeu. Esse foi o único caso de um governo socialista que se manteve longe da influência soviética. Se tu quiser saber um pouco mais sobre a história da Iugoslávia, tem um vídeo bem aqui. Um dos países do leste europeu que ainda não tinha caído nas graxas do socialismo era a Tchecoslováquia, mas as coisas ainda iriam ficar feias por lá. Isso porque o presidente americano Harry Truman deu início à Doutrina Truman, que ofereceu ajuda econômica e militar para qualquer país que sentisse sua soberania ameaçada. Isso é o que estava no papel, mas o Truman claramente não estava satisfeito em ver o socialismo crescer tanto. E se sabe que o grande objetivo dessa doutrina era parar o crescimento do socialismo. Grécia e Turquia estavam em momentos complicados e ficaram felizes da vida quando receberam essa ajuda. Pouco tempo depois também aparece o Plano Marshall, elaborado pelo general americano George Marshall, que destinou 12 bilhões de dólares para auxiliar na reconstrução dos países europeus. E aí imagina a Tchecoslováquia precisando dessa ajuda, mas não podendo aceitar, porque o Stalin não deixava. Mas o Stalin não deixou por isso não. Ele também criou o seu plano de ajuda econômica, o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Mas os grandes críticos do Comecon alegam que ele só colocou mais poder na mão do Stalin. Muitos historiadores veem a doutrina Truman como uma verdadeira declaração de guerra da Guerra Fria, mas existem outras definições também. A Tchecoslováquia, em 1948, passaria por outro momento delicado na história do seu país, o golpe de Praga, quando o Partido Comunista conseguiu tomar o poder no país. Poucos dias depois, um dos mais importantes políticos do país caiu da sacada e morreu. A hipótese mais provável é de suicídio, mas há quem diga que o cara foi assassinado, para evitar que o capitalismo voltasse a dominar a Tchecoslováquia. Depois disso, o último lugar com resquícios de capitalismo no leste europeu era a parte ocidental de Berlim. A Alemanha era um caso bem complicado. Os socialistas não se metiam na Alemanha Ocidental e os capitalistas não podiam se meter na Alemanha Oriental. Só que Berlim estava um pouco fora dessa regra. Acontece que a cidade também estava dividida. A parte ocidental era capitalista e a parte oriental era socialista. Só que os habitantes da cidade conseguiam ir de um lado para o outro tranquilamente. Desse jeito eles conseguiam comparar o estilo de vida nos dois lados da cidade. Foi nítido que a parte da cidade que tinha recebido a ajuda do Plano Marshall se desenvolveu muito melhor que aquela que não tinha recebido, e o Stalin embolou um plano para tirar a influência capitalista da parte oriental de Berlim. Berlim não ficava no meio da Alemanha, onde a parte ocidental da cidade podia ficar na parte ocidental do país. Então essa metade de cidade cheia de capitalistas era uma pedra no sapato do Stalin. A gota d'água foi quando o marco alemão foi estabelecido como moeda oficial da Alemanha Ocidental e ela passou a valer em Berlim também. Foi autorizado então um bloqueio fluvial, ferroviário e terrestre que impedia que qualquer coisa que viesse de fora do país chegasse dentro de Berlim Ocidental. Isso incluía itens básicos, como a alimentação. É aí que os Estados Unidos entram em ação e, para não deixar os cidadãos de Berlim desassistidos, eles começam a Ponte Aérea de Berlim, uma das mais engenhosas operações da Guerra Fria. Stalin não tinha como bloquear o céu, então se tratou de levar toda a ajuda externa pelo ar.
Há quem diga que nessa época o aeroporto de Berlim foi o mais movimentado do mundo e eles conseguiram burlar o bloqueio soviético. E Stalin viu que não tinha muito o que fazer e depois de 11 meses esse bloqueio chegou ao fim. É aí que entra o ano de 1949, um dos mais importantes da Guerra Fria, porque nele foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que visava a proteção mútua dos membros da organização. Também impediu os avanços do comunismo. A resposta soviética veio alguns anos depois. Foi o Pacto de Varsóvia, que tinha praticamente o mesmo objetivo da OTAN, só que dessa vez facilitava uma organização militar entre países do leste europeu, para quando eles se sentissem ameaçados. Vou fazer uma organização militar para a gente se ajudar quando a ameaça vir. Beleza, quem que ameaça? Eu. Aí eu uso os meus soldados e os de vocês para atacar vocês. Porra, Stalin, mas isso... Mas 1949 também marca o ano em que a União Soviética testou com sucesso a sua primeira bomba nuclear, o que deixou os Estados Unidos de cabelo em pé. Até então, só eles tinham uma bomba dessa, e a partir disso o mundo viu que um confronto entre essas duas potências podia significar o fim da humanidade. Vários testes aconteceram durante a década de 1950 e tu podes conferir um pouco mais sobre eles nesse nosso vídeo bem aqui. Mas conforme o tempo passava, Estados Unidos e União Soviética faziam bombas maiores e mais poderosas. Essa foi a famosa corrida armamentista, e aquelas bombas que tinham sido jogadas no Japão não eram nada em comparação àquelas que vieram depois. A propósito, volta e meia, uma bomba dessa caía de um avião, caía no mar, ou simplesmente desaparecia. E até hoje não se sabe quantas bombas nucleares Estados Unidos e União Soviética perderam. Boa sorte tentando dormir essa noite. Se chegou à conclusão, então, que informações altamente sigilosas tinham vazado, tinha um cagueta por aí, um X9, não se podia confiar em mais ninguém e havia o receio de que o teu vizinho pudesse ser um espião. E na maioria das vezes um espião não se parece como o Tom Cruise, mas sim como o seu Aristides da venda da esquina. Se tu quiser saber um pouco mais sobre espionagem na Guerra Fria, pode assistir o filme Ponte dos Espiões, que conta uma história real, que realmente aconteceu durante o período. Ou então a série The Americans, que retrata um casal soviético e espião vivendo como um casal normal, se passando por americanos. É importante a gente saber que tanto a CIA quanto a KGB, os órgãos de inteligência dos Estados Unidos e da União Soviética, foram criados nesse período. E mesmo dentro desses órgãos, havia o medo de haver um traidor contando os planos da nação para o inimigo. Uma galera foi perseguida nessa época. A paranoia tomou conta do povo americano e a maior ofensa que alguém podia te fazer era te chamar de comunista. Mas isso não aconteceu só nos Estados Unidos, não. A União Soviética também sofreu com a espionagem. E qualquer pessoa que tivesse um gosto por capitalismo era perseguida no país. Stalin era um governante altamente autoritário e todo mundo morria de medo do cara. Então ninguém ficou muito triste quando ele morreu em 1953. Ele teve uma hemorragia cerebral e foi encontrado horas depois, caído no chão do quarto. Quem assumiu a liderança soviética, então, foi um dos políticos mais tradicionais do país, o Nikita Khrushchev, que deu várias declarações amigáveis dizendo que tinha que começar a desestalinização, deixar a imagem do Stalin para trás e começar a focar em coisas novas, coisas melhores. As coisas agora serão diferentes na União Soviética. Mas foi durante a gestão dele que a Guerra Fria chegou no seu pico máximo. O controle sobre as nações europeias continuou forte, mas em uma coisa esse cara se mostrou talentoso: na corrida espacial. A gente já fez um vídeo falando sobre isso aqui, tu pode conferir depois. Mas saiba, o Khrushchev esteve ali o tempo todo. Quando a União Soviética lançou o primeiro satélite para o espaço, Khrushchev estava lá. Quando mandou a cadela Laika, Khrushchev estava lá. Quando Yuri Gagarin se torna o primeiro homem a avistar a Terra do espaço, Khrushchev estava lá. O cara dava risada na cara dos americanos, estavam ficando cada vez mais para trás nessa corrida. Mas por trás desse sorriso gracioso estava um grande tirano também. O arsenal soviético estava ficando cada vez maior e foi na gestão dele que o maior símbolo da Guerra Fria surgiu: o Muro de Berlim. As duas Alemanhas já tinham conquistado a sua independência em 1949, mas a existência de Berlim Ocidental dentro da Alemanha Oriental ainda causava insatisfação nos soviéticos. E como a diferença no estilo de vida das duas Alemanhas era gritante e as pessoas podiam passar de um lado para o outro dentro de Berlim, não foi exatamente uma surpresa quando as pessoas começaram a sair de Berlim Oriental para ir para Berlim Ocidental. A economia da cidade não estava indo lá essas coisas e se pensou num jeito de evitar que as pessoas saíssem de lá: construir um muro. Para colocar o plano em prática, os caras bloquearam as estradas que faziam fronteira e também as linhas de trem.
Isso foi em agosto de 1961. E se tu quiser saber um pouco mais sobre o Muro de Berlim, desde a construção dele até a sua derrubada, tu consegues ver nesse vídeo aqui. Mas é importante que se saiba que esse muro não dividiu as Alemanhas, só a cidade de Berlim. Ele contornou Berlim Ocidental de modo que todo mundo que quisesse sair ou entrar na cidade teria que pedir permissão. Militares ficavam de campanha 24 horas por dia para evitar que pessoas tentassem pular o muro. E uma galera morreu tentando. Pessoas perderam seus empregos e famílias foram separadas para nunca mais se ver. Nessa época, o presidente americano era um cara chamado John Kennedy, que ficou famoso por falar a seguinte frase: a democracia não é perfeita, mas nós nunca precisamos construir um muro para manter o nosso povo aqui. Kennedy e Khrushchev foram os principais protagonistas dos eventos mais tensos da Guerra Fria. Em outubro de 1961, no Checkpoint Charlie, um dos postos que ficavam na fronteira, um americano importante foi impedido de atravessar para a Alemanha Oriental para assistir uma peça de teatro. E aí, os americanos se ofenderam com isso e mandaram tanques de guerra para o Checkpoint Charlie para intimidar os guardas que estavam na fronteira. E aí quem se ofendeu foram os soviéticos, que enviaram tanques para o Checkpoint Charlie para intimidar os tanques americanos que estavam em Checkpoint Charlie também. Foram horas com os tanques ali preparados para atacar, mas os dois lados tinham a mesma ordem: só atacar se forem atacados. E os caras não podiam se provocar. Vários soldados armados estavam lá curtindo essa tensão sinistra e alguns relataram que o maior medo que tinham era que alguém atirasse sem querer. Esse poderia ter sido o momento de início da Terceira Guerra Mundial. Ô, vem cá, se eu recuar um pouquinho, tu recua um pouquinho? Recuo. E se eu recuar mais um pouquinho? Tu recua um pouquinho também? Claro, pô. Se eu recuar mais um pouquinho, tu recua mais um pouquinho? Com certeza. E se eu recuar mais um pouquinho? Acabou não dando em nada e ambos os governantes torceram para que nunca mais houvesse esse momento de tensão que nem esse. Provavelmente, o evento mais tenso de toda a Guerra Fria foi a crise dos mísseis de Cuba em 1962, que tu pode conferir nesse vídeo aqui. Enquanto o comunismo matava de medo os americanos, Che Guevara e Fidel Castro colocaram os charutos na boca e tomaram o governo em Cuba, colocando em prática ali um governo socialista. Se costuma dizer que Cuba é o quintal da casa dos Estados Unidos, e os caras estavam tendo que lidar com o comunismo bem ali. Tentaram então uma invasão para derrubar o governo do país, que foi um fracasso total e só fez com que Cuba corresse para os braços da União Soviética. Fidel Castro então autoriza que mísseis nucleares soviéticos que poderiam chegar na capital americana em minutos fossem instalados em Cuba. Quando Kennedy fica sabendo disso, fica apavorado e bloqueou o acesso marítimo à ilha. Foram 13 dias de tensão total, onde a qualquer momento alguém poderia apertar um botão, acionar uma ogiva nuclear e dar início à Terceira Guerra Mundial. No final, o que mais uma vez venceu foi a diplomacia. Kennedy e Khrushchev se falaram mais uma vez e o Khrushchev aceitou tirar os mísseis de Cuba desde que os Estados Unidos tirassem os mísseis que eles tinham na Turquia e na Itália. Só que nem todo mundo ficou satisfeito com isso. Alguns americanos acreditavam que eles tinham que ter invadido Cuba mesmo, jogado bomba em cima dos caras, mostrar quem é que manda. Da mesma maneira, na União Soviética, um monte de gente achou que o Khrushchev estava se curvando às vontades do Kennedy. Nenhum dos dois viveria muito tempo depois daquilo. O Kennedy foi assassinado em 1963 e o Khrushchev foi afastado do poder em 1964. No lugar do Khrushchev, entrou um dos caras mais durões da União Soviética, Leonid Brezhnev, e teve início uma nova era na União Soviética. É importante entender que, embora a União Soviética e Estados Unidos nunca se enfrentaram diretamente, esse conflito ideológico causou uma série de guerras violentas mundo afora. E essa disputa também causou uma série de golpes de Estado e ditaduras, inclusive aqui na América. A primeira guerra causada pela Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que terminou com um armistício depois de 3 anos que definiu as fronteiras, mas que não fez com que as Coreias virassem melhores amigas. Até hoje, a tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é sinistra. Mas na década de 1950, as tensões no Vietnã também ficaram feias. A parte norte, socialista, que contava com o apoio da União Soviética, invadiu a parte sul, capitalista, que contava com o apoio dos Estados Unidos. A todo custo, os Estados Unidos tentou fazer com que o Vietnã não se unificasse sob uma bandeira socialista. Mas conforme a guerra não acabava, a opinião pública mudou muito. A gente não vai conseguir fazer justiça a tudo aquilo que foi a Guerra do Vietnã só nesse vídeo. Um dia a gente vai precisar fazer um vídeo só para ela. Mas é importante saber que a atuação americana, antes vista como uma atuação digna, depois de um tempo passou a ser vista como uma guerra desnecessária.
Milhares de jovens americanos morreram no Vietnã e aqueles que voltavam traziam consigo os traumas do que viram na guerra. Ela só foi terminar em 1975 com o Vietnã se unificando sob a bandeira socialista. E esse medo que o socialismo se espalhasse pelo mundo fez com que os Estados Unidos financiassem ditaduras na América, como a do Brasil, por exemplo. Há quem defenda que o Brasil esteve muito perto de uma ditadura comunista, que estavam cheios de soviéticos por aqui armando uma maracutaia para tomar o poder. E para evitar que isso acontecesse, é instaurada uma ditadura que durou 21 anos. Se tu quiser saber como é que foi esse período, a gente também tem um vídeo aqui. Paraguai, Argentina e Chile são outros países vizinhos do Brasil que também sofreram com ditaduras. Sem falar em vários outros governos que foram derrubados com apoio dos Estados Unidos. Tudo isso para combater uma ameaça comunista que às vezes só existia na cabeça das pessoas. Aqui a gente vai lembrar que durante a Guerra Fria, poucos governos foram democráticos. E isso não só na América, no mundo inteiro. O próprio Yuval Harari, um dos mais importantes autores da atualidade, já falou que o século XX foi um grande erro. Tudo isso baseado nas duas guerras mundiais e nos horrores que o mundo polarizado estava causando em si mesmo durante a Guerra Fria. E veja bem, boa parte dos acontecimentos do século XX foram durante a Guerra Fria. O escândalo de Watergate, uma das maiores crises políticas dos Estados Unidos, aconteceu durante a Guerra Fria. O aumento de tensões entre Israel e Palestina aconteceu durante a Guerra Fria. Massacre da Praça da Paz Celestial aconteceu durante a Guerra Fria. Genocídio cambojano aconteceu durante a Guerra Fria. E todos esses eventos tiveram influência desse embate ideológico entre comunistas e capitalistas. Mas uma grande mudança estava para acontecer. Em 1982, Leonid Brezhnev, que estava no comando da União Soviética há 18 anos, morreu. Aí substituem ele pelo Yuri Andropov, que depois de pouco mais de um ano também morreu. E aí substituem ele pelo Konstantin Chernenko, que depois de pouco mais de um ano também morreu. E aí entra em cena Mikhail Gorbachev, uma pessoa muito mais pública e muito mais jovem que os antigos governantes. O governo do cara foi baseado na transparência e na reestruturação econômica, as famosas Glasnost e Perestroika. Foi defendida a ideia da construção de uma relação amigável com o Ocidente e da diminuição de gastos militares, o que era um assunto bem delicado na União Soviética. Veja bem, em 1979, buscando manter um governo do seu agrado no Afeganistão, a União Soviética invadiu o país numa guerra que é conhecida como o Vietnã Soviético. É aí que uma guerrilha afegã, apoiada pelos Estados Unidos, enfrentou os soldados soviéticos. E da mesma maneira que os Estados Unidos não conseguiam combater os vietnamitas, os soviéticos não conseguiam combater os afegãos. O Gorbachev até autorizou um aumento de forças no começo da gestão, mas quando viu que a coisa não tinha jeito, decidiu tirar os soldados de lá. Em 1989, já não haviam mais soldados soviéticos no Afeganistão. O presidente americano dos primeiros anos da gestão do Gorbachev era um cara chamado Ronald Reagan, que já tinha chamado a União Soviética de Império do Mal. Mas agora que viu que os caras estavam mudando de postura, já tinha McDonald's abrindo na União Soviética, os soviéticos já estavam podendo usar calça jeans, e que os caras na verdade não eram tão maus assim. E essa mudança refletiu nos países do leste europeu também, que puderam fazer mudanças políticas sem a interferência da União Soviética. O primeiro deles foi a Hungria, que fez eleições democráticas onde o Partido Comunista saiu derrotado. A Hungria foi o primeiro país a romper com a cortina de ferro, desmontando 240 quilômetros de cerca de arame farpado que ficava na fronteira com a Áustria. Um ministro austríaco chegou a dizer que aquele era o momento mais bonito da carreira política dele. Mais de 40 anos depois, a cortina de ferro começava a cair. Mas quem não ficou muito feliz com isso foi o Erich Honecker, um dos participantes de um dos mais famosos beijos da história. O cara era o presidente na Alemanha Oriental e já atuava na política do país há muito tempo, sendo um dos organizadores da construção do Muro de Berlim. Ele detestava as políticas do Gorbachev e não só não as adotou, como chegou a dizer que ele não tinha nada o que estruturar no país dele. Ali estava tudo certo. Mas visto que era permitido da Alemanha Oriental ir para países do leste europeu, ele percebeu que uma galera estava indo para a Hungria para da Hungria conseguir ir para o Ocidente. Ele logo então proibiu as viagens para a Hungria, mas os ventos da mudança já estavam soprando. O Reagan, durante um discurso, chegou a intimar o Gorbachev. Senhor Gorbachev, derrube esse muro. Mas o Gorbachev não precisou fazer isso não. Com tanta revolta
e com a popularidade do cara lá embaixo, o Honecker foi forçado a renunciar ao cargo, abrindo espaço para o Egon Krenz. É aí que a gente chega em um dos dias mais importantes da história da Alemanha Oriental, o dia 9 de novembro de 1989, dia em que todos os grandes líderes da cúpula do país iriam se reunir para debater sobre a abertura da fronteira com o Ocidente. Os caras decidiram que era hora e chamaram o Cleito para que ele avisasse que a fronteira iria abrir. Só que não falaram pro Cleito quando que ela ia abrir. E o Cleito, na hora de avisar, ele se atrapalhou e disse que iria abrir agora. E assim que ele diz isso, uma galera vai pro Muro de Berlim para tentar passar pro outro lado. Só quem estava sabendo disso eram os membros da alta cúpula. O soldado armado que estava no Muro de Berlim não estava sabendo de nada disso. E imagina qual foi a reação dos caras quando um montão de gente chegou querendo atravessar para o outro lado. Os soldados não fizeram nada. Poderia ter acontecido uma grande merda, mas na verdade foi um dos momentos mais felizes da história da Alemanha. Cidadãos dos dois lados de Berlim se reencontraram, os bares estavam servindo cerveja de graça e as pessoas subiram no muro e cantaram o hino nacional. A queda do Muro de Berlim representou o fim da Cortina de Ferro e ali se sabia que a Guerra Fria também estava no fim. Estados Unidos e União Soviética, que agora tinham uma relação um pouco mais estável, não viam mais necessidade em ficar financiando ditaduras mundo afora. Tanto que, no decorrer das décadas de 1980 e no começo da década de 1990, as ditaduras aqui na América foram chegando ao fim. Inclusive, 1990 marca o ano em que a Alemanha se reunifica. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental passam a ser a Alemanha que a gente conhece hoje. Bulgária, Romênia e Tchecoslováquia também passaram por transformações que acabaram com o comunismo opressor no leste europeu. E a União Soviética também não aguentou muito. Apesar de, aos olhos do Ocidente, o Gorbachev ser visto como uma liderança muito positiva, na União Soviética o cara era altamente impopular. Entre os conservadores, ele era liberal demais. Entre os liberais, ele era muito conservador. Uma série de membros do grupo soviético começaram a declarar suas independências. Armênia, Geórgia, Lituânia e Ucrânia. Depois disso, o gigante comunista não resistiu. No dia 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renuncia ao seu cargo de líder da União Soviética. Assunto esse que o Vulgarizando um dia vai tratar com mais detalhes aqui. Recentemente, entre cidadãos de países que viveram a época da União Soviética, tem aumentado o sentimento de saudade daquela época, inclusive entre os russos. Só é importante saber que tudo que a gente falou aqui é um grande resumo e um montão de coisa legal, ou nem tanto, que aconteceu nesse período, acabou ficando de fora. E se tu é um fã das antigas do Vulgarizando a História, tu deve ter percebido que a gente já fez um vídeo muito parecido como esse. Na época foi dividido em duas partes e se chamava Cortina de Ferro. Mas a gente na época estava bem no comecinho do canal e achou que seria legal refazer esse tema nos moldes do vídeo que a gente faz hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente também agradece a todo o apoio que a gente tem recebido nos últimos dias. O Mark e eu estamos bem felizes com todo esse amor que vocês estão dando pra gente. O nosso muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e está acompanhando o nosso canal. Um beijo. Vamos amar.